Dificilmente a indústria nacional poderá ser plenamente competitiva se o país não for competitivo. E aí surge o grande dilema para o empresário: devo eu modernizar a minha indústria, ser competitivo internamente sem que eu tenha a eficiência e a competitividade global? Eu diria que não se modernizar vai desaparecer. Mas isso não quer dizer que o empresariado como um todo não tenha que exigir da sociedade, do governo como um todo, que se modernize. Porque hoje a competitividade é do país como um todo. Nós precisamos de sistemas de comunicação, sistemas de portos, sistema energético, etc., sistema educacional, saúde, funcionando a custos competitivos, eficiências globais. Nós temos a responsabilidade de buscar a modernização e competitividade interna nas empresas, mas sem uma eficiência do extramuros da empresa, dificilmente nós seremos competitivos. Assim que o problema ultrapassa de somente interno das empresas, mas passa a ser um problema global, em que todos temos responsabilidade para pressionar o sistema, o governo, para que isso aconteça. Com a alta estatização é evidente que esse problema é mais difícil. O segundo tema que cabe analisar tipicamente é a modernização do sistema tributário. O Brasil tem um sistema que está buscando a abertura dos portos, a importação, para exigir dos produtores nacionais eficiência e padrões de qualidade e preços internacionais. Mas esquece que no processo produtivo interno nós temos uma carga tributária dos impostos em cascata que faz com que o Brasil tenha dificuldades de competir. Eu vou tomar o exemplo do aço, que o aço hoje com proteção aduaneira é ao redor de 15%, 20%, teoricamente não deveria ter dificuldades. Mas a verdade é que nós no processo produtivo temos hoje uma carga tributária ao redor de 33% sobre o preço. Isso são impostos que se exporta. E quando vem a importação, realmente nós temos uma proteção aduaneira teoricamente de 20%, temos uma proteção aduaneira negativa ao redor de 13%. Sem a modernização do sistema tributário, não é possível ser plenamente competitivo. Assim, voltando ao conceito inicial, a modernização deve acontecer na empresa, nas relações comerciais, mas o sistema interno, o sistema tributário tem que sofrer a sua modernização também. Sobre o aspecto da descentralização industrial e dos desbalanceamentos regionais, eu pessoalmente não sou muito a favor da política de incentivos, principalmente quando os incentivos são sobre investimentos. A minha tendência seria muito mais na área de consumo. Mas nesses desbalanceamentos, a minha tendência seria de, em vez de procurar estimular fábricas que com esses incentivos muitas vezes são artificiais, os investimentos são desproporcionais, a minha tendência seria muito mais de buscar no campo social os investimentos. Eu diria que nas regiões mais pobres, a carga tributária tem que ser menor. Consequentemente, diria que não deveria haver cargas ou capitalizações sobre energia, petróleo. Provavelmente o consumo, os impostos federais faria todos eles serem mais reduzidos nessa região. E ainda, talvez, na parte de alimentação, eu procuraria ter um ICM mais baixo para que isso fosse compensado, eventualmente, por uma arrecadação de âmbito nacional. Mas aumentando o poder de compra dessas regiões, onde os níveis são baixos, eu teria no dia seguinte um aumento do poder de compra. Tendo um aumento do poder de compra, eu gero novos empregos e o desenvolvimento. A minha tendência seria muito mais nesse sentido do que inventar alguns projetos esdrúxulos fora da realidade do mercado. Nós estamos vivendo uma espécie de conflito de imperativos. É absolutamente imperioso fazer política anti-inflacionária forte, omnipresente. Mas também é absolutamente imperioso, de alguma maneira, reagir ao atraso crescente. Nós não estamos estagnados. Nós estamos quantitativamente estagnados. Em termos relativos, nós estamos decaindo rapidamente. E isso tem que ser detido. Esta queda tem que ser detida. Bom, este conflito de imperativos ao qual eu me refiro atravessa a economia brasileira de alto a baixo. Eu me referi até agora ao governo, mas o mesmo problema vai se reproduzir ao nível da empresa. A empresa tem que sobreviver
aos sucessivos terremotos provocados pela inflação e pela política anti-inflacionária. Um meio ambiente totalmente hostil. Mas, por outro lado, a empresa também tem que se equipar para conviver com competidores cada vez mais potentes e agressivos. Sobretudo numa perspectiva de abertura, como a perspectiva que nos encontramos hoje. Então, também ela vive este conflito. Ela tem, por um lado, que, como eu dizia, sobreviver à inflação, por outro, aos competidores que se perfilam num horizonte cada vez mais próximo. Agora, ao nível do governo, eu não tenho dúvida alguma, acaba prevalecendo a política anti-inflacionária, porque ela é absorvente e imobilizante. É ilusão supor que alguma política que requeira aumento da concessão de créditos e aumento dos gastos públicos, como, em última análise, uma política industrial acabada requer, é ilusão supor que ela poderá ser feita no clima que nós vivemos. Na medida em que ela é prometida, ela leva a novas frustrações. Na realidade, acenar com políticas industriais hoje é piorar o clima. Ao nível da empresa, no entanto, eu tenho a impressão que aquele mesmo conflito, em certa medida, pode ser enfrentado. Por quê? Porque é perfeitamente possível colher da revolução tecnológica organizacional, aqueles aspectos mais leves, mais dinamizadores, que sejam também fecundos, também aptos a enfrentar a sobrevivência no meio ambiente autoinflacionário. Tomemos, por exemplo, as tecnologias que permitem a minimização de estoques. Obviamente, a minimização de estoques não foi concebida e desenvolvida para enfrentar a alta inflação e a instabilidade a ela associada. Mas é claro, como todos sabem, que a minimização do estoque e suas implicações favorecem a sobrevivência no meio ambiente autoinflacionário. Então, é possível produzir uma espécie de solução híbrida que conjuga os dois problemas e permite algum espaço para esse casamento difícil destas duas políticas. A, de sobrevivência à inflação, B, de reação aos competidores cada vez mais poderosos. No nível do Estado, por exemplo, no entanto, eu sou totalmente pessimista. Eu acho que mais vale abrir mão de políticas, do anúncio de políticas industriais convencionais e meramente a adoção de processos de contenção, eventualmente, mas, sobretudo, racionalização do gasto público. Eu imagino, não sendo um perito em absoluto nesta área, que o nosso gasto público em educação, indo desde o Ministério da Educação até as secretarias de educação dos municípios, pode ser enormemente racionalizado e melhorado em sua eficiência, etc, etc. E, inclusive, conjugado com uma política industrial, ou, diria eu, com uma protopolítica industrial, com algo que prepara a possibilidade de uma resposta mais adiante. Na nossa impotência, na nossa paralisia, na nossa deriva, nós estamos sendo levados para algumas posições, sem perceber. Sem dúvida alguma, o mundo está nos levando, e o nós aqui, são vários países da América Latina em particular, certo? Está nos levando para algumas posições do tipo especializações que certamente nós não escolheríamos, tá certo? Especializações que podem variar desde maquiladoras e montadoras, no caso do México, até grande aproveitamento de recursos naturais e de energia sob diversas formas em diversos outros países. No caso brasileiro, eu temo tremendamente o seguinte, que se conjuguem as seguintes possibilidades perversas. Primeiro, a abertura nos leva a, empresa por empresa, a tender a simplificar o mix de produtos. Ou seja, abrir mão do mais ambicioso, do mais avançado, do mais custoso e concentrar naquilo que é mais garantido, mais simples, mais commodity, etc. É, num certo sentido, uma regressão no mix, uma regressão na diversificação, uma regressão tecnológica, uma solução para baixo, explicada pelo meio ambiente, explicada pelo contexto, etc. No que se refere a mercados-alvos, também eu suspeito que há uma tendência a regressões, a buscar mercados cativos internos, mercados nichos internos.
Antigamente, há 10, 15 anos atrás, nós procurávamos nichos lá fora. Agora talvez vamos procurar nichos aqui dentro. Nichos é aquilo que mais facilmente em que mais facilmente sobrevivemos à abertura, à competição, etc, etc. Mas é uma solução, em certa medida, também regressiva. E isto pode se combinar com avanços, porém avanços de que tipo? Na área recursos naturais, na área energética intensivos e, é claro, alguns campeões, os campeões de sempre, metal leve, etc, etc. Mas isso são ilhas, eu estou falando do continente e não de pequenas ilhas. Bom, mas essa especialização em recursos naturais, em processamento de recursos naturais, que é uma tendência que está sendo imputada ao mundo subdesenvolvido, ela tem diversos problemas. Um dos problemas que ela traz, antes de mais nada, é um problema até estatístico. Ela dá uma ilusão de que algo está sendo mantido nesse país. Por exemplo, a taxa de investimento cai pouco. Por quê? Porque são empreendimentos fortemente capital intensivos que dão uma sustentação à taxa de investimento que nesse país já deveria ter caído muito mais se não fosse a presença desses projetos. Mas o mais importante é que isso equivale a uma espécie de australização de um país que não pode ter uma condição australiana. Lembre-se que a Austrália é semelhante ao Brasil do ponto de vista da riqueza de recursos naturais, tamanho, continentalidade, etc, etc. Mas ela tem uma diferença fundamental com o Brasil. Ela tem cerca de 15,5 milhões de habitantes, e nós temos 10 vezes mais. Ou seja, essa solução baseada em recursos naturais, processamento de energia, etc., além de outros problemas, ela certamente não é empregadora. E quando conjugada com aquelas outras duas regressões que eu apontei, permitem antever dificuldades cumulativamente crescentes. Isso não quer dizer que não haja espaço, que não haja possibilidades, etc., mas eu acho que são dimensões da nossa problemática que não estão sendo devidamente levadas em conta na pretendida formulação de políticas para o futuro. O que é prioritário hoje é essa questão toda de desenvolvimento científico e tecnológico, porque é isso que nos vai levar ao novo paradigma industrial do mundo e até ao novo tipo de sociedade que vem com aquele paradigma. Ou seja, é isso que é estratégico. Aquelas áreas que foram desenvolvidas nos anos 50 e nos anos 60, como energia elétrica, telecomunicações, as áreas de infraestrutura em geral, ou mesmo depois como os insumos básicos, essa coisa de petróleo, de celulose e assim por diante, isso já foi incorporado ao país. E até mesmo a área de petróleo. De modo que nós podemos desenvolver normalmente, mas a verdade é que isso não constitui mais setor estratégico. Porque o que nós temos é de entrar num novo estágio de desenvolvimento industrial, lembrando toda aquela experiência de décadas anteriores. Nos anos 50, era natural que realmente o Brasil considerasse estratégico desenvolver uma área de infraestrutura, porque simplesmente nós não tínhamos esses grandes setores. Depois nós começamos a tentar entrar na área de exportação de manufaturados. Mas aí perdemos um pouco do bonde, porque deveríamos ter começado isso, digamos, no final dos anos 50 e fomos começar praticamente no final dos anos 60. Porque nós deixamos de entender o que havia passado a ser prioritário. Mas completamos o nosso desenvolvimento de estrutura industrial nos anos 70, com aqueles projetos todos do segundo PND, que fizeram com que o país pudesse ter uma economia industrial integrada e diversificada, mas dentro do paradigma industrial anterior. E já também nos anos 70 nós estávamos começando a desenvolver a área de informática, por exemplo, através dos minicomputadores. Os anos 80 assistiram a alguns retrocessos. Por exemplo, o Brasil, que devia ter começado um novo tipo de política industrial, muito mais voltado para a competição, para a competitividade, não soube fazer isso. Primeiro, porque houve o colapso externo. Isso nos levou a importar apenas aquilo que nós não produzíamos no país. Isso nos levou também a uma política errada no tocante aos setores de alta tecnologia. Enquanto que a Coreia tinha uma política tecnológica muito bem definida e começou a entrar cedo no novo espírito de competição global e na ideia
de desenvolver novas vantagens comparativas dinâmicas através das altas tecnologias, o Brasil recorreu erradamente a reservas de mercado. O que significava que nós estávamos deixando de colocar ênfase em todo o problema de competição. Nós nunca tivemos realmente um espírito de competição interna e na questão da competitividade. Agora, se nós queremos desenvolver essa competitividade, realmente nós precisamos de desenvolvimento científico-tecnológico, principalmente para permitir uma maior autonomia tecnológica ao país. Nós não vamos reinventar as novas tecnologias, mas nós vamos procurar absorvê-las criativamente, de tal modo que as empresas brasileiras tenham laboratórios, tenham capacidade de efetivamente fazer a absorção da tecnologia e não apenas fazer a engenharia de fabricação, que significa você produzir pela simples cópia aquilo que já foi produzido no exterior. Nós temos que incorporar engenharia de processo, engenharia de produto, temos que ter condições de fazer adaptações nos produtos para que eles realmente atendam às exigências do novo mercado internacional. Nos países desenvolvidos, os mercados estão cada vez mais segmentados e cada vez com maior densidade econômica. Então, o Brasil precisa estar adaptado a isso. Tem que se adaptar também à nova flexibilidade e integração que os novos métodos de management exigem, de tal modo que você vai produzir não necessariamente em série, mas de acordo com as necessidades de mercados que têm nichos, de mercados que são segmentados, que têm gosto diferente, que têm preferências diferenciadas. É isso que envolve um processo realmente de desenvolvimento científico e tecnológico para o país. Com criatividade, sim, mas sem querer voltar aos passos errados que nós demos anteriormente. Bom, o objetivo do novo plano estratégico do BNDES é potencializar uma maior participação dos recursos privados. Nesse sentido, nós aplicamos anualmente cerca de 5 bilhões de dólares com uma participação nos financiamentos em média de 50%, o que significa que cada 5 bilhões de dólares aplicado pelo BNDES, nós estamos, na verdade, alavancando outros 5 bilhões de dólares do setor privado. Nós pretendemos, no futuro, com uma maior parceria do setor privado, exatamente alavancar mais recursos, com os mesmos 5 bilhões de dólares, ser capaz de alavancar 15 a 20 bilhões de dólares de investimentos com a complementaridade do setor privado. Nós vamos dar prioridade, dentro do novo plano de capacitação tecnológica, a projetos que considerem maiores aplicações, maiores financiamentos, exatamente na questão de capacitação tecnológica da indústria. Nós já dispomos de programas de automação industrial, programas de microeletrônica, programas de desenvolvimento tecnológico, que têm condições favorecidas atualmente em relação aos outros empréstimos que o BNDES faz. Nossa intenção é ampliar o escopo desses programas específicos, exatamente na linha de criar programas em condições mais favorecidas para privilegiar a capacitação tecnológica da indústria a médio e longo prazo. O seu papel no financiamento da indústria vai ser contribuir não só para a expansão da capacidade produtiva, mas para a modernização da indústria e o aumento da competição da indústria nacional, tanto no plano interno quanto no plano internacional, de acordo com as medidas já tomadas no âmbito do programa industrial do governo Collor. Outra área de atuação do BNDES será na área de infraestrutura. O BNDES já foi dos principais órgãos de fomento dos investimentos em infraestrutura. Nós entendemos que não aconteceram investimentos importantes em infraestrutura nos últimos anos, que a infraestrutura brasileira não foi modernizada e pode constituir uma barreira não tarifária importante a essa maior competitividade internacional que nós queremos promover. Portanto, o BNDES também vai continuar dando apoio aos projetos em infraestrutura, mas aqui tentando alavancar mais recursos do setor privado, atuando em parceria com o setor privado. Finalmente, na questão da agricultura, o BNDES vai atuar também na modernização da agricultura, principalmente na difusão de novas tecnologias no setor agropecuário. Então, além disso, o BNDES, como gestor do programa de privatização,
vai ter um papel importante nessa redefinição do papel do Estado, né, na economia brasileira, onde nós queremos um Estado menos empresário e um Estado mais voltado para as atividades típicas de governo, como saúde, educação, justiça, segurança, um Estado normativo e um Estado indutor do desenvolvimento. Além da transferência de empresas para o setor privado, o BNDES também já preparou um projeto de lei exatamente para investimentos em infraestrutura e na questão da concessão dos serviços públicos ao setor privado, numa segunda vertente na privatização prospectiva. O desenvolvimento industrial brasileiro, dos últimos 20 anos, sobretudo, acompanhou um modelo. Este modelo não é mais praticável. O que se sabe é que o desenvolvimento futuro da década de 90 e das décadas seguintes necessita de uma cooperação muito mais intensa da sociedade brasileira como um todo, em que o papel do setor privado da economia, sobretudo do setor privado da indústria, tem que ser complementado por esforço do setor público. O papel do Estado, ainda não perfeitamente definido a nível de Constituição e a nível de país, certamente tenderá a que o Estado exista forte, mas sobretudo como indicador de tendências e regulador, utilizando a sua autoridade e a sua atribuição política para colaborar para que o setor privado exerça cada vez mais o papel de participante do desenvolvimento. Não apenas, como tem sido até então, de dependente do Estado, não apenas dependente de iniciativas do Estado, de encomendas do Estado, de subsídios e incentivos que partam da nação como um todo. É conhecido o conceito antigo de que as indústrias brasileiras não são exatamente melhores ou piores pela sua competitividade. Os melhores indicadores industriais muitas vezes são derivados das ligações dos empresários com o Estado e não da sua própria capacidade de superar crises, de demonstrar arrojo nas suas iniciativas, de desenvolver e comprar tecnologias adequadas. Isto agora é fundamental, tem que acontecer assim, mesmo porque se sabe que o setor privado da economia vai ser solicitado a fazer muitas vezes o papel que antes coube ao Estado no desenvolvimento do setor público. Mesmo porque, se é fatal que haja desenvolvimento brasileiro, esse desenvolvimento se fará com integração da indústria brasileira ao resto do mundo. Essa integração se fará, sobretudo, através do aumento da competitividade industrial brasileira. Essa competitividade